A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite a todos os meus amados irmãos que estão entrando em contato conosco, fielmente preparados e esperando a nossa transmissão desta noite, na continuidade de nossos estudos em Romanos, pela misericórdia de Deus. Hoje nós vamos abordar a parte 5 do estudo do nosso texto, ainda dentro daquele texto introdutório que eu tenho chamado de introdução à carta. E, na verdade, é o texto de abertura que nós temos visto, e mais uma vez faremos, e desta vez pela última vez, a leitura dos 7 primeiros versículos do capítulo 1. Então, nosso texto é Romanos 1, de 1 a 7. A partir de hoje não voltaremos a ele, a não ser em alguma referência, não é? Mas daremos sequência já a partir da parte 6, semana que vem, seguindo então adiante, a partir do versículo 8. Neste momento, então, nós vamos ler capítulo 1, versículos 1 a 7. Boa noite, bem-vindos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé, aquilo que já observamos semana passada. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Hoje, portanto, nós vamos abordar desse tríplice aspecto do chamado, os dois últimos. Já vimos o primeiro aspecto semana passada, e a partir de hoje, ou hoje, melhor dizendo, não é a partir de hoje, mas hoje, nós vamos verificar os dois últimos aspectos, o segundo e o terceiro, porque eles estão jungidos, eles estão presos a uma citação do apóstolo, a uma referência que ele faz, que faz essa ligação entre chamados para pertencerem a Jesus e chamados santos, ou chamados para serem santos. Há uma ligação que ele faz, e esta ligação nos força a considerar esses dois outros aspectos do chamado juntos. Então chegamos ao final do tríplice aspecto do chamado que Deus nos fez, já tendo examinado o primeiro aspecto. E estes outros dois, como eu disse, eles estão no versículo 7, jungidos por uma expressão muito significativa, nós a abordaremos no momento certo. Ele nos chama de amados de Deus. Vamos ao versículo 7 para você perceber essa referência aí. Temos de fazer isso lendo desde o versículo 6, é claro. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Chama a sua atenção para uma deferência acentuada que o apóstolo faz quando se dirige aos seus leitores, aos irmãos dentre os quais ele relaciona um grupo que está lá no capítulo 16, fechando a carta. O que ele diz aí no versículo 7? A todos os que em Roma são amados de Deus. É muito importante atentar para essa distinção. Jesus, quando ora, ele diz assim: aqueles que do mundo me deste. Nunca a palavra de Deus vai nos fazer confundir isso. Mesmo quando você lê, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não confunda o fato de que Deus tem os seus amados no mundo e que Jesus deixou claro que do mundo tu deste aqueles que de lá do mundo me deste. Deixa muito claro a palavra quando mostra que nem todos foram dados e nem todos são os amados de Deus. Isso está muito mais nítido aqui no versículo 7 de Romanos, capítulo 1. Volte ao versículo 7, por favor. A todos os que em Roma são amados de Deus. Percebe? Ele não está dizendo a todos os amados de Deus em Roma. A todos os que em Roma são amados de Deus.
Há uma distinção aí que é notória e é evidente. Precisamos deixar muito claro, porque é disso que ele vai tratar nesta carta. Entraremos aí minuciosamente, e aí há uma revelação toda especial que horroriza alguns, mas que na verdade tem por propósito não é horrorizar, é expor a verdade e acabar com o misticismo de uma ideia de um Deus paternalista que passa por cima de tudo que não... Não, ele começa no versículo 18 do capítulo 1 dizendo: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Nunca houve menos impiedade nem menos injustiça. Nunca no passado a injustiça e a impiedade foi maior do que nos dias de hoje também. A ira de Deus paira sobre isso. Deus não negocia com o pecado. E nós estamos então trazendo essa distinção aqui muito bem claramente à luz, pelo fato de que sabemos muito bem, basta ler a história, que em Roma não moravam, não habitavam somente os amados de Deus. E que os amados de Deus estavam distintos daqueles que estavam sob a ira de Deus. Uma sociedade como a romana, totalmente empestecida daquilo que havia de mais vil, não poderia, em hipótese alguma, ser amada de Deus. Agora, lá dentro estavam os amados de Deus, aqueles que ele tinha chamado em Cristo Jesus. É a estes que Paulo está dirigindo a sua carta e escrevendo o seu evangelho. Então ele vai dizer: vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Esse também tem a ver com judeus, porque ele está deixando muito claro, ele vai repetir isso logo daqui a pouco, nós vamos ver logo em seguida, não hoje, é evidente, né? Daqui a um pouquinho mais de tempo, nós vamos ver que ele vai dizer isso no versículo 14: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E ele vai deixar claro no capítulo 2 que ele ministra primeiramente a judeus, como Jesus ordenou, e depois aos gentios, fazendo a distinção que a Bíblia destaca para nós, para mostrar que primeiramente a palavra é levada aos judeus, mas depois alcança os gentios, e esse fato de ser levada primeiramente aos judeus não tem a ver com excelência, e que os judeus seriam os menos piores dentre os pecadores. Isso também não existe. Reside no fato de que era mais urgente falar com aqueles que se acostumaram a uma ideia conveniente do Deus do legalismo mosaico. Era preciso, primeiramente, adverti-los, e depois levar a mensagem para os gentios. Então, quando ele diz também, ele está nos incluindo no chamado que é feito aos judeus, incluindo a igreja gentílica aqui. Pois bem, então esta é a distinção entre esses outros dois chamados, né? Chamados para pertencerem a Jesus, chamados santos, porque estão jungidos por esse apodo, amados de Deus, do versículo 7. Então importa lembrar que esses dois últimos aspectos do tríplice chamado, eu tenho dito, né, desde semana passada, que é um tríplice chamado: chamados para a obediência que vem pela fé, chamados para pertencerem a Jesus, chamados para serem santos ou chamados santos. Estes dois últimos são decorrentes do anterior e dele dependentes. É claro. Qual é o anterior? Qual é o primeiro? Chamados para a obediência que vem pela fé. É onde tudo começa. É evidente. Sem atendermos a este chamado, a obediência que vem pela fé, impossível atender aos dois seguintes, para pertencerem a Jesus e para serem santos. Não tem talvez. A própria obediência implica no quesito estar sujeito a quem se deve obediência. E aí você tem por implicação que você pertence àquele que você está sujeito, porque se você obedece, ele tem domínio sobre você, é o seu Senhor. Jesus deixou isso muito claro, que nós estamos sujeitos e elegemos por Senhor aquele a quem obedecemos. Ao pecado, como pecado. Ou a Deus, como Deus. Logo, como resultado do Evangelho, pertencimento a Cristo. Então o argumento, meus amados, é forte e é glorioso. Chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Ora, nós já temos frisado onde isso nos reporta. Já passamos por isso aí. Mas eu tenho que voltar lá, e convém reiterar. João 17,6. Naquela oração de Jesus, ele declara para o Pai: eu revelei teu nome àqueles
que do mundo me deste, eu já tinha acabado de citar isso aqui agora, eles eram teus, e tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. É evidente que nós temos de parar sempre em cima desta declaração do Filho de Deus com muita reverência, tirar as sandálias dos nossos pés. Quando Jesus textualmente declara: eu apresentei o teu nome, ou revelei o teu nome, àqueles que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste a mim. Eram teus. Estavam lá no mundo, mas já eram teus. E então, lá do mundo, tu os deste a mim. Eram teus e tu os deste a mim. E eles têm obedecido à tua palavra. E aqui nós temos o reforço para o lugar da obediência consciente. Isso é muito importante. Não há nada a discutir aqui. Deus, o Pai, nos alcançou para o seu Filho. E a Bíblia mostra isso quando nos põe como criaturas para dizer que o Pai criou todas as coisas e deu ao seu Filho. Nós estamos incluídos aí. E o reforço, então, está aí para a obediência consciente. Deus, o Pai, nos alcançou e nos entregou ao seu Filho. É gratificante ouvir João 6,37. É um reforço. O que disse Jesus em João 6,37? Bem antes da oração do capítulo 17, que todos nós entendemos como sendo uma oração final, uma oração de despedida que o Filho de Deus estava fazendo. Em João 6,37, Jesus disse: todo aquela que o Pai me der virá a mim. É muito bonito isso. Se é o Pai que está dando, inevitavelmente vai a Jesus. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, acima de tudo, importa lembrar que esse doar, essa doação que o Pai fez, que resultou num pertencimento, quer dizer, uma vez que ele deu, passamos a pertencer a Jesus. É uma linguagem que vai falar de propriedade, mas é uma linguagem que está toda veiculada na palavra de Deus, como sendo aquilo que custou a nossa remissão. Nós fomos redimidos. Custou o preço da vida do Filho. Esse doar é um prêmio, é uma conquista. Jesus nos comprou com o seu sangue. Jesus nos fez redenção. Quando a Bíblia fala de redenção e de redimir, é aquilo que nós, brasileiros, nessa história que não tem 200 anos, conhecemos muito bem, por conta daquela coisa maldita chamada escravagismo que tivemos neste país, como em várias nações colonizadas. Quando um escravo era redimido, alguém comprava ele e passava a ser imediatamente seu dono, porque pagou um preço por ele. Este é o verbo que a Bíblia usa para falar da nossa redenção. Nós éramos escravos do pecado, e Jesus nos resgatou do pecado, pagando o preço da nossa compra para Deus, que foi a sua vida e o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Isso vai ficar muito mais belo e claro para nós à medida que formos nos aprofundando nos capítulos 2 e 3. Mas importa que a gente atente para o fato de que essa doação tem a ver com o preço que foi pago. Então, é um doar de Deus em cima de uma compra que Jesus fez com a sua própria vida. E aí eu quero dizer que Deus usou o sangue do seu Filho para nos comprar para Ele. Alguns erroneamente, eu vou dizer pela terceira vez, erroneamente, que isso está absolutamente errado. Se você leu isso em algum lugar, ouviu alguém pregando tal coisa, essa pessoa precisa consertar o seu discurso. Pensam que Deus nos comprou do diabo. Não. Deus não pagou, Jesus não pagou com a sua vida o resgate da nossa vida das mãos do diabo. Jesus nos resgatou do pecado. Jesus pagou esse preço para Deus Pai. Preste atenção nisso. Jesus não pagou esse preço para o diabo. Isso é uma heresia sem desculpa. Jesus pagou esse preço a Deus Pai. Ele nos comprou para Deus Pai. A retidão de Deus, a justiça de Deus, estabelecia que o pecado que receberia como salário a morte precisava ser pago. A justiça de Deus tinha de ser satisfeita.
E somente uma vítima santa, substitutiva, e esta é a grande doutrina da substituição, poderia fazer isso. Daí o próprio Deus ter encarnado como o santo que de ti há de nascer, como disse Gabriel para Maria, nos resgatou, morrendo na cruz e pagando para o Pai o preço da nossa redenção, satisfazendo a justiça do Deus justo, santo, eterno na sua santidade e na sua justiça. Isso se chama remissão, isso se chama redimir. Fomos resgatados, redimidos, comprados à custa da vida do Filho de Deus, do pecado para a nova vida em Cristo. Então, é um preço sobremodo alto que foi pago, e Pedro nos lembra isso muito bem. Eu vou ler para você o texto em que ele nos lembra isso, em 1 de Pedro 1, 18 a 21, onde ele não hesita em fazer uma comparação sobre custo. E aí o que ele diz? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, foram comprados da sua maneira vazia de viver. Olha que coisa belíssima. É muito importante prestar atenção no detalhe do que ele está dizendo. O que foi usado para nos comprar não foi papel moeda, não foi metal precioso, não foi dinheiro, não foi prata ou ouro, que era a moeda circulante da época para as negociações. Não foi isso. O que foi pago pelo nosso preço, o texto diz, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Percebe? Deus comprou para si, através do sangue de Jesus. Jesus pagou esse preço. E é muito bonito, porque o texto diz que foi o sangue, preste atenção, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Porque tudo isto precedeu a criação, a qual se seguiria a queda. É evidente, Deus não foi tomado de surpresa pela nossa queda. O pecado foi, o diabo foi, Deus não. Porque nos dias da eternidade, Deus já havia previsto e planejado, não só que nos resgataria, mas escolheu-nos para sermos resgatados, e o preço já estava planejado. Por isso é que quando você vai para Apocalipse 13:8, o texto do livro de Apocalipse diz claramente que o cordeiro que foi morto na fundação do mundo, foi ali, já nos planos de Deus. Por isso é que a Bíblia diz, os comentaristas dizem com muito acerto para nós, que Jesus já nasceu debaixo da sombra da cruz. Ele sabia que o seu lugar era o Calvário. Ele veio para pagar esse preço. Ele veio para isso. Alguém então poderia contrapor. Chamado para obedecer implica numa resposta, evidente. É aquele primeiro aspecto do chamado. Chamado para obedecer. Se é para obedecer, isso implica numa resposta. Mas chamado para pertencer, à luz do que acabamos de expor aqui, parece um efeito secundário, consequente, que independe de qualquer ato responsivo nosso. De fato, no primeiro momento, denota um propósito externo, porque é verdade, foi algo que veio de fora, planejado por Deus, que se efetiva e nos abençoa. Porque Deus planejou, nos chamou então para pertencermos, isso nos abençoa. Mas ainda aí, mesmo sendo um ato externo que nos alcança, nós temos uma participação consciente, responsiva. É bastante a gente lembrar o que Paulo afirmou aqui mesmo, na carta aos Romanos, e isso tudo está interligado, meus amados. Vamos lembrar que a carta é um texto só. Capítulo 14, versículo 7. Este é um dos textos sobre os quais eu paro reiteradas vezes, já há mais de 50 anos. É um texto que deve dominar o nosso entendimento, deve pesar sobre o nosso coração, deve nos acompanhar, meus queridos irmãos, 7 dias por semana, todas as semanas que completam um ano inteiro. É um texto solene e de uma informação grave e comprometedora, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Nenhum de nós vive apenas para si. Quando ele fala nós, ele está se referindo aos amados de Deus. É isso que temos aí. Agora,
Preste atenção a um detalhe muito importante. Sobre este 14:7 de Romanos, pois nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si. E aí ele vai reforçar no versículo 8, pois se vivemos para o Senhor, vivemos. É isso que significa não vive para si. Já estou crucificado com Cristo, Paulo disse. E agora vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu tenho no corpo, ou na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por amor a mim. É Gálatas 2:20, você conhece muito bem. Mas observe, um grande reforço então para Romanos 14:7 é o texto de 2 Coríntios 5:15. É outro texto que, tão solene quanto Romanos 14:7, também deve permear o nosso coração e o nosso pensamento. Vamos a ele detidamente. Eu disse que é reforço de Romanos 14:7, 2 Coríntios 5:15. E ele, está falando de Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você percebe como existe um comprometimento responsivo nosso nesse chamado para pertencer a Jesus? Não é um status quo. Não é como querem os pregoeiros da graça barata. Tudo já está feito, a gente não tem nada para fazer, está tudo no lugar, está tudo certinho. É evidente, se o fazer implica em obra, não temos nada para fazer. Mas implica em resposta. Vai no caminho, na mesma trilha do obedecer pela fé. Eu dou uma resposta a esse chamado para pertencer, me rendendo, conscientemente, assumindo o senhorio dele. É disso que Paulo está falando em Romanos 14:7. Ele está elucidando para nós o que ele disse para a igreja de Roma em 1:6, que fomos chamados para pertencer a Jesus, então que pertençamos a Jesus. Entende? Aí a questão é que Deus nos deu, mas isso não impede que eu me torne servo do pecado, ou faça opção para servir ao diabo, ou servir a minha vaidade, a minha vontade, a sociedade, aos meus sonhos, aos meus desejos, estabelecendo a mim mesmo como meu próprio Senhor, fazendo a vontade da carne, como Paulo diz, seguindo o curso do meu próprio nariz, e ainda querendo que Deus venha a abençoar essa insolência. Eu sendo meu próprio Senhor e o pondo de lado e querendo que Ele abençoe as decisões do meu senhorio, do meu alto senhorio. Fazemos isto, amados. Fazemos isto. Fazemos isto. Mas a palavra de Deus nos coloca numa posição diametralmente oposta. Ele morreu para que os que vivam não vivam mais para si mesmos. Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. São os dois textos que lemos. Aí está a nossa resposta aos chamados para pertencer. É a consciência de que eu tenho um Senhor, do qual eu sou propriedade. Eu tenho um Senhor que é meu proprietário. Esta é uma linguagem que a gente até tem de fazer um pouco de esforço para compreender, mas não os homens daquele tempo que viviam dentro dessa distribuição social que havia entre servos e senhores. A classe de servos muito grande, muito ampla, diferente de escravos, esse tipo de escravo que a escravatura no mundo trouxe a partir do século XVI. Não, é muito diferente. A verdade é que o contexto de servo era diferente de escravo, mas cada servo tinha um senhor. Ele era a cria do seu senhor. E ele sabia muito bem, eu sou o servo, o senhor é quem é meu proprietário. Pois bem, outro tanto é minimamente glorioso pavimentar esta verdade com a mensagem de Pedro, em 1 de Pedro 12:9. É evidente que me cabe fazer a leitura do texto, porque há pessoas que não têm treino ainda no uso dos textos das Escrituras. E mesmo que eu estivesse falando para um grupo seleto que é aluno de escola dominical, conhece Bíblia de cabo a pavio, convém reforçar a nossa memória e a ministração com a inserção do texto de forma clara. 1 de Pedro 2,9, Pedro diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É bonita demais a fraseologia de Pedro aqui. Propriedade exclusiva de Deus.
Propriedade peculiar é outra forma de expressar a ideia. Agora, não devemos, em hipótese alguma, minorar a magnificência da verdade, que deve então nos mover à profunda gratidão. Quando a Bíblia diz aqui, e é Paulo quem está afirmando para nós, que Deus nos chama para sermos propriedade de seu Filho, o que automaticamente isso estabelece para mim e para você? De um lado, que eu tenho um Senhor, a quem eu devo obediência, a quem eu devo deixar que conduza o curso da minha vida. Logo, paralelo a esse conceito de senhorio e em decorrência desse conceito, vem a alegria da segurança. É isso. Traduz segurança. E num termo assim bem intimista, bem doméstico. Jesus nos chama de filhos. João chega a verter essa expressão nos chamando de criancinhas de Deus, filhinhos, criancinhas de Deus. A linguagem é assim bem doméstica, é bem lar, bem família, bem pai com filhos. É muito bonita. Por quê? Porque vai falar justamente desse cuidado e abrigo. É evidente que a partir de um dado momento, especialmente as sociedades pobres como a nossa, e as famílias que emergiram da pobreza e que ainda estão dentro da pobreza, ou que nasceram na pobreza, que foi o meu caso e de tantos milhões de outros, entendemos muito bem essa linguagem de ficarmos vigiando as carências dos pais provedores. Vivemos numa sociedade ainda que tem muitos bolsões de pobreza, onde os filhos estão preocupados com a dificuldade de seus pais de fazerem o ganha-pão que eles não podem fazer, por serem menores, pequenos, para que haja provisão na mesa. Então entendemos essa linguagem. Esses filhos sabem no mínimo de uma coisa: ao meu pai cabe prover para mim. Ele é responsável para mim. E os que são privilegiados, os que já emergiram disso aí, ou foram abençoados em não ter nascido nesse tipo de berço, não tem essa preocupação. São crianças que vão à mesa, que põem a roupa, que vão para a escola, sem sequer ter a menor noção do sacrifício, da dificuldade, do trabalho, da possibilidade ou não possibilidade disso chegar até ele. Então essas crianças não acordam e dormem preocupadas com o que vão comer no café da manhã. Elas simplesmente têm aquilo como status quo, está estabelecido. Haverá um café da manhã. Quando eu voltar da escola, eu vou encontrar uma mesa posta. Minha mãe vai preparar a comida que ela e meu pai, ou ela ou meu pai, ou os dois compraram. E estará posta para mim. Pois bem, quando dizemos que sermos propriedade dele, é nos termos, e nesses termos estamos dizendo que isso traz segurança para nós, nos termos de que ele é responsável por nossa existência pessoal. Jesus deixa isso muito claro em Mateus capítulo 6, meus amados. Encerra o capítulo 6 nos desafiando de uma forma ousada no nosso entendimento. Para ele não teria por que ser ousada. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Aquelas de que ele falou nos versículos anteriores, 31, 32 de Mateus 6. Não fiquem ansiosos pelo que vão comer, vestir e como avançar, crescer na vida, acrescentar um côvado da sua existência. O Pai sabe do que vocês necessitam. E aí ele encerra dizendo: o Pai vai acrescentar isso, vai dar por acréscimo. Como ele sabe e é responsável, vai dar por acréscimo. Busquem o reino, sejam dele. Invistam no reino, deixem que ele reine, deixe que ele seja o Senhor, que ele feche a porta, que ele abra a porta, que ele te dirija, que ele tranque seu coração, que ele abra seu coração. Deixe ele te dar discernimento, deixe que ele te conduza, participe com ele. Não cometa a estupidez de achar que ele é obrigado a te dar e você não deve obediência alguma. E ele tem que correr atrás e sair abençoando, apesar de suas decisões absurdas, estabelecidas por seu alto senhorio. Não. Então temos alguém que sabe cuidar como guardião. Isso se aplica perfeitamente ao Filho de Deus, guardião, intercessor, protetor, o grande Emanuel, que foi o pré-evangelho pregado por Isaías para nós, o companheiro daqueles que não vivem mais solidão espiritual alguma. E é evidente que eu acabei de fazer uma série de colocações aqui no terreno material.
Agora, de que serve não precisar, por exemplo, há tantos que não precisam buscar, né? Acham que não precisam buscar o pão ou as vestes da mão de Deus. Mas tanto esses quanto os que precisam dar-se conta de que precisam estar nutridos do pão espiritual e ter guardião e companheiro que anule, aniquile solidão espiritual. Que é o grande abismo, é o grande desespero e trevas do homem no mundo. Solidão espiritual. Ninguém para dar a mão, ninguém do outro lado. Não é alguém a quem recorrer, orando, rezando, porque as pessoas todas fazem isso. O mundo é religioso. Não se trata disso. Se trata de alma satisfeita, alma preenchida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude, não vivendo mais solidão espiritual alguma. Então, meus queridos irmãos, se por um lado se estabelece o nosso dever de viver para Cristo, é o resumo do que estamos chamando, e Paulo está chamando aqui de chamado para pertencer a Jesus, chamado para viver para Cristo. É o nó gordo de onde tropeçam os crentes desta geração, mais do que de qualquer outra época. Quando o evangelho entrava na vida da gente, lá nos idos dos anos de despertamento espiritual, ninguém tinha dificuldade de entender essa linguagem. Você sabia muito bem que tinha saído das trevas às quais você pertencia, sendo você o seu próprio dono ou o diabo. E agora passava a pertencer a Jesus, para quem teria de viver. Isso era tomado de forma muito literal. Aqui eu estou diante de mim, vendo aqui surgirem os rostinhos de todos que foram jovens no tempo da minha conversão, jovens comigo. Elas e eles estão aí como testemunha disso. Não tínhamos dificuldade de entender, porque este era o evangelho que nos foi pregado, de que a conversão resultava em pertencer a Jesus e viver para Ele. Alguns levavam isso da forma mais literal possível. Iam viver para Jesus, servindo em missões e outras coisas mais. Mas nós estávamos absolutamente conscientes de uma coisa, que viver para Jesus significava trabalhar secularmente para Jesus, estudar secularmente para Jesus, desenvolver a vida afetiva para Jesus. Entende? Viver no reino, na esfera do reino, que os outros vivam segundo as classificações, teorias, orientações, conselhos e filosofias do mundo. Mas nós sabíamos, tenho de viver para Jesus, foi comprado para isso. E qual é a segurança que isso me traz? Ora, ao mesmo tempo em que sei desse dever de viver para Cristo, isso indica que ele vive para cuidar daqueles que o Pai lhe confiou. Glória ao seu nome. Por isso ele é intercessor, ele é guardião. Vamos lembrar do texto magnífico de Cantar. É uma via de mão dupla. Eu pertenço a ele e por conta disso ele me pertence também. Houve uma queda de segundos do sinal e eu parei, mas agora continuo. Eu pertenço a ele e ele me pertence. Eu sou do meu amado e ele é meu. Na mesma medida eu acho que é uma pretensão muito grande. Mas na medida em que eu pertenço a ele, ele me pertence. Por quê? Exatamente pelo fato de que ele me assume. Ele é responsável e ele dá conta daquilo que ele assume. Ele não é como os senhores deste mundo. Não. Por isso está pleno de verdade o refrão do cântico que diz: sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus é meu, não só nos dias que se vão, mas para sempre, amém. Glória a Deus. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Ninguém tem direito de invocá-lo dizendo meu Senhor, sem ter consciência de que pode também na mesma medida dizer sou teu servo. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Foi o que ele ensinou a Samuel a dizer a Deus que o procurava. Vamos voltar ao nosso texto. Então, aqui está o apóstolo provando que o chamado procede de Deus, meus amados. Os amados de Deus que estão em Roma, a esses ele chamou. E já batemos isso semana passada. O chamado
procede de Deus, ele é a fonte. E ele o faz usando de uma linguagem singular, que dá razão a esses propósitos do chamado. Os amados de Deus. Aí ouça isso, para que você entenda melhor essa fraseologia. Ele nos chamou porque somos seus amados. Ô pastor, ficou meio complicado aqui, não? Ele nos chamou porque somos seus amados? Ele nos amou e por conta disso nos chamou, é isso que Paulo está dizendo, aleluia. Como se já não fosse demais afirmar que somos chamados, ele ainda acentua que somos os amados de Deus. Então, dentre muitos, ali no caso, os amados de Deus em Roma, os seus amados. Dentre muitos, os seus amados. Mas não foi isso que João disse para mim e para você? Ele nos amou primeiro. Até onde primeiro remonta? Até onde primeiro vai? Desde quando é o primeiro? Ele nos amou primeiro. Quando? Quando foi que ele nos amou primeiro? Ah, porque eu me converti depois e aí eu passei a conhecê-lo e passei a amá-lo. Não. É muito, muito, muito antes, de maneira que não se pode medir. E ele revelou isso através de Jeremias. Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei. Desde os dias da eternidade. Por isso é que amou primeiro. E aqueles a quem ele amou, aqueles a quem ele conheceu nos dias da eternidade, chamou. Chamou para a obediência por fé, chamou para pertencer ao seu filho, para serem dados ao seu filho. Chamou para serem santos. E agora, o nosso último aspecto, o terceiro aspecto do tríplice chamado, chamados para sermos santos. O reverendo Lloyd Jones, ele aponta o fato de que a construção original não diz dessa forma, chamados para serem santos. Antes diz, chamados santos, é verdade. Então, voltando ao texto, a leitura ficaria assim: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados santos. Bonito, né? Ah, então enfraquece essa colocação, chamados para serem santos. Porque essa colocação, chamados para serem santos, parece, num primeiro momento, que você foi chamado para ir se tornando santo. Mas, na verdade, o texto já está estabelecendo, e você vai entender agora, que você já é visto e declarado santo. Então, a construção original vai dizer chamados santos, porque a consequência de pertencer a Jesus, consequência inevitável. Ah, por favor, grife aí esse adjetivo que eu acabo de colocar nos seus ouvidos. Consequência inevitável, inevitável. A consequência inevitável de pertencer a Jesus é ser separado para Ele e nele. Significa, antes de tudo, estar em Cristo. É muito belo isso, porque Paulo deixa muito claro isso para nós em Efésios, quando ele diz que Deus nos chamou em Cristo, não diz chamou para Cristo e para vivermos com Cristo. Ele diz que antes nós estávamos sem Deus no mundo, mas agora em Cristo. Ele não diz mais agora, fazendo contraposição ao sem Deus, agora com Cristo. Não, sem Deus e agora em Cristo. É totalmente diferente, porque dá posicionamento. Se estamos em Cristo, somos separados, somos santos. Porque em Cristo fala de localização. Em Cristo não fala apenas de, não é um adjetivo de titulação. Não, em Cristo significa a esfera na qual nós vivemos. Para onde eu fui chamado para estar em Cristo. Santo, então, é palavra que não tem por significado são, perfeito, beato. Não, não. Santo é o reforço do argumento anterior, separado para, pertencente a. Entende? É redundante. Chamados para pertencerem a Jesus, automaticamente santos. Porque se pertence a Jesus, se foi separados para Ele, santo significa separado. Então é santo. Está separado, é santo. É onde se atrapalham aqueles que não percebem uma linha divisória, e eu vou reforçar isso aqui, bem definida entre mundo, mundano e reino. Há aqueles que usam, ou pensam, ou conhecem, ou tomam ciência da terminologia santo, santidade e santificação, como sendo tudo uma mesma coisa e um pacote só. Ah, eu sou santo, então já estou santificado. Não.
Eu estou santo, Deus estabeleceu o princípio da santificação, Deus me separou, é nesse sentido que Romanos diz que eu fui santificado. Mas a Bíblia me compromete com esta separação, dizendo que eu devo me santificar a mim mesmo. Eu devo procurar me separar cada vez mais para Ele, é objetivamente. Não se trata somente de separar-me do mundo, é separar-me do mundo para ir me entrando por dentro da vida de Jesus, pertencendo cada vez mais a Ele. Há uma linha notória, divisória de separação entre mundo, mundano e reino de Deus. Fomos trasladados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, onde é que fica essa linha divisória? Se eu estou no mundo, mas Jesus deixou muito claro. Guarda-os, porque estão no mundo, mas não são do mundo. Está entendendo? Estamos falando aqui de pertencimento consciente. Paulo escreve aos Coríntios e diz assim: hajam, estando no mundo, como se não usassem das coisas do mundo. Porque vocês não são do mundo. Olha, meus amados irmãos, é importante que a gente entenda isso aqui. No mundo, mas não do mundo. No mundo, mas sendo de Cristo, estando em Cristo. Porque se formos do mundo, não seremos de Cristo. Esta é a linha de separação. E ela se torna bem definida aqui na carta aos Romanos, aonde iremos lá no tempo certo, mas hoje precisamos reforçar o argumento indo até lá. Capítulo 12, versículo 2, que eu vou ler para vocês pausadamente. Não se amoldem, não tomem o formato, o modelo, não entrem na forma, é o que ele está dizendo com amoldar. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, mudem a forma, ultrapassem a forma. Não é forma, é forma. Não tomem a forma deste mundo, mas ultrapassem a forma. Porque é evidente, qualquer forma que seja do reino vai ser incomparavelmente superior às formas do mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, ao esquema deste mundo. A visão que este mundo tem da vida. Não se amoldem ao pensamento que este mundo tem da vida. Vamos lembrar algo muito pesado que Paulo nos diz em Efésios, vocês vão lembrar porque estudamos isso, capítulo 2, versículo 1 e 2. O que ele diz lá? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais, versículo 2, nos quais costumavam viver. Era costume viver mortos nas transgressões e pecados, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E aí, ao seguir a presente ordem deste mundo, seguiam o quê? O príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É a esta forma a qual obedecíamos e na qual vivíamos que ele está chegando aqui em Romanos e dizendo: mudem dela. Mudem esta forma, não se amoldem a ela. O mundo está dizendo: o caminho certo é ir para a direita, vá para a esquerda. O mundo está dizendo: a forma correta é descer, suba. Vá na contramão. Isso custa um preço muito caro. É evidente que custa, nós veremos isso aí. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. A Bíblia não estaria nos dando orientações impossíveis. Se ela está nos recomendando estas coisas, é porque estamos potencializados para elas. Transformem-se pela renovação da sua mente. O que é que ele está dizendo? Você está entendendo. Você tem lido a palavra, você tem ouvido a palavra, você tem compreendido qual é o padrão do reino. Se você tem alguma dificuldade em entender tudo, detenha-se no Sermão do Monte. Fique lá, capítulo 5, 6, 7. Leia 2, 3, 10 vezes. Leia cada dia da semana. Absorva a mensagem que é o caráter do reino, o perfil do reino. Preste atenção nas bem-aventuranças. E perceba, você tem que se impregnar daquela verdade. Jesus está mostrando como é o perfil dos que o seguem. Quais são os padrões morais e éticos dos que o seguem. Está tudo lá. Ninguém tem a desculpa de dizer: eu não sabia. Não leu. Está tudo lá definidinho em Mateus 5, 6 e 7. O grande discurso, o Sermão do Monte. Detenha-se na leitura.
Pesquise se tiver alguma dificuldade de compreender. Mas ali está a forma do reino. Ali está a maneira de viver que vai na contramão até do que os religiosos dizem, porque não se atrapalhe, não se iluda. A religião é mundana, e porque ela é mundana, ela tem a sua ética mundana, ela tem a sua ética e o seu dogma. Lembre que quando Jesus foi tentado, uma das coisas que o diabo fez foi levá-lo para o pináculo do templo. É o melhor lugar onde ele pode tentar alguém, é no templo, porque ele está disfarçado de piedade, disfarçado de verdade. E aí vai nos pregar verdades que vão insurgir dentro de nosso coração espírito de ódio, espírito de matança, espírito de rejeição, espírito de repulsa, de exclusão, de não alinhamento. Não pensa igual a mim, não presta. Não pensa igual a mim, não me serve. Não pensa igual a mim, eu vou detestar, eu vou odiar, eu quero que morra. É isso que está no vocabulário da igreja, especialmente a igreja que se infectou dessa coisa podre chamada política dos nossos dias, a política brasileira. Se ela presta em algum lugar, pode ter certeza que aqui não presta. Mas a igreja se infectou. É disso que ela fala, é o padrão deste mundo, sai pela boca, sai nas pregações, sai nos vídeos. É a temática do crente dos dias de hoje. E eu não vou gastar tempo nisso não, porque isso é tão nojento que fede. E aí eu vou estragar aqui toda a beleza da nossa ministração, não vale a pena. Mas preciso confrontar você com essa verdade, porque tem muita gente covarde por aí de boca calada. E deixando a coisa crescer. E não estão vendo as consequências dentro da casa, no seu ambiente de trabalho, na criação de seus filhos, na moral derreada dos filhos, etc. Elegendo ícones, admirando, se apaixonando, se deixando influenciar pelo que dizem, pelo que falam, pelo que determinam, pelo que apontam, escrevem, pelas leis que decidem, e por aí vai. Então, onde que se atrapalham aqueles que não percebem essa linha divisória? Aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando de capacidade, para que você seja capaz de experimentar. Do contrário, não vai ser não vai ter capacidade e não vai experimentar a vontade de Deus, vai experimentar a vontade do mundo, a vontade do seu coração, dos princípios que você elegeu. Isso é uma tragédia, isso é desperdiçar a vida, uma vez que entrou para o Evangelho. Isso é muito sério. Então, veja bem, isso só é efetivo quando se atende conscientemente ao versículo 1 de Romanos 12. Eu li o 2, agora vá ao 1. Portanto, irmãos, Paulo faz uma súplica, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ir na contramão do pensamento deste mundo, do século, do esquema dele, é um sacrifício vivo, é um sacrifício que vai aparecer no ambiente de trabalho, nas decisões a tomar, no dizer não para os filhos. É isso. Não só é efetivo, atende conscientemente a Romanos 12:1. Separados nele e para ele, inclui o que somos, e também inclui aqueles com quem estamos. Ou seja, eu sou separado nele e para ele, isso pode me provocar separação daqueles que convivem comigo, mas que não pertencem a ele. Eu não tenho que falar como eles falam, eu não tenho que viver como eles vivem, eu não tenho de cumprir seus programas de vida que me roubam daquele a quem eu pertenço. Tudo aquilo, por mais discurso de piedade que tenha, nunca esqueça que uma das formas do anticristo é ter voz, cara de cordeiro e voz de dragão. Nunca esqueça, está lá em Apocalipse. Tudo aquilo que pode vir até do mais nobre religioso, do irmão que você acredita e confia, que nasceu de novo, que comunga com você, de um filhinho de carinha querida, que te impedir de ser adorador, que infectar a sua adoração, que bloquear a sua adoração, que não deixar você ser adorador, que atrapalhava, é do diabo. É obra maligna. Rejeita em nome de Jesus, está te roubando daquele a quem você pertence. Isso custa um preço. Você foi separado para ser dele, foi chamado para ser santo, você foi chamado de santo, separado, e não tem outra conversa. Separados de nós mesmos e até dos nossos,
separados da nossa própria vontade para sermos dele. Isto é ser santo. Amém. Ó amados, o Evangelho, e é disso que trata a carta aos Romanos, e com isso aqui encerramos a introdução ou a abertura, não é história da carochinha nem brinquedo. Não é uma opção espiritual. Não é uma nova realidade espiritual. O Evangelho é a única verdade. O Evangelho é a carta magna de Deus que diz: viva desta maneira ou diferente disso está errado. Quando aprendermos sobre a justiça de Deus e a iniquidade, capítulo 2, aqui mesmo já no 1, você vai ver que o Evangelho é muito mais sério do que se está falando por aí. Porque as pessoas, mesmo os crentes, especialmente os crentes, não acreditam mais na ira de Deus. Não acreditam que Deus se ira, e que Deus tem uma ira, e que a ira de Deus paira sobre esse mundo. Não acreditam. E por conta disso, não vivem para Ele. Não há temor nos seus corações. Esta é a palavra para compartilhar com você hoje, fechando a abertura da carta aos Romanos. A partir de quinta que vem, querendo Deus, nós iremos, passo a passo, nos aprofundando nessa magna revelação da doutrina do Evangelho, de que eu e você precisamos conhecer com profundidade. Meus amados, domingo 17h30, divulgue, compartilhe. Temos uma palavra que Deus pôs no nosso coração importante para nós. E ela fala de raízes da fé. Ela fala de nossas convicções da fé. Ela fala de nossa âncora da fé. Na verdade, é a mensagem que vai falar para nós de que nós precisamos conhecer os vínculos que a fé tem. E o tema de domingo, você vai ver anunciado aí já amanhã, é vínculos da fé. Precisamos ouvi-los e há de nos abençoar. Precisamos conhecê-los. Vínculos da fé, que aguarda por nós, baseado no texto de Hebreus capítulo 6, domingo 17h30. Esteja orando por nós, orando por isso, e vamos em frente, mergulhando na verdade da palavra de Deus, porque se existe uma coisa de que esta geração hoje precisa mais do que qualquer outra, é desta palavra. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por sua atenção, sua fome, sua sede, seu desejo de crescer na graça e conhecimento de Jesus. Até domingo, em nome de Jesus. Amém.